No universo de Dragon Ball, todo mundo tem uma energia que é chamada de Ki. Essa energia por si só já é poderosa, poder aumentar a força da pessoa ao ser treinada. E, conforme mais é evoluída e refinada, a pessoa consegue externalizar produzindo ataques de Ki, ou projéteis. Esses ataques de Ki têm um poder imenso, mas não é só isso que essa energia proporciona. Com um treino e refinamento, você pode ganhar diversos aprimoramentos que são além disso. Mas, afinal de contas, o que é o Ki em sua exatidão? O Ki em Dragon Ball é uma energia que fica em tudo e todos, ou seja, planetas, pessoas, animais, plantas e tudo mais. Essa energia em si é baseada em conceitos chineses. Originalmente na China, o Ki ou Chi era utilizado tanto na medicina quanto no treino de artes marciais, e antigamente era basicamente só chamado de controle mental. Mais pra frente, teve seus aspectos aumentado conforme as histórias iam surgindo, e as pessoas diziam que, quando treinado, o Ki poderia aumentar a força e resistência das pessoas. E mais no futuro ainda, ele dizia que, se você treinasse o seu Ki, você poderia controlar os elementos, levitar coisas e fazer outros tipos de proezas que são impossíveis na vida real. O Ki em Dragon Ball funciona de forma um pouco parecida com isso, porém de forma mais bruta. Naturalmente, o Ki em Dragon Ball serve como um potencializador, um reforço. Ele serve para aumentar as propriedades naturais de algo, isto é, ele aumenta a força, a resistência, a velocidade e tudo sobre um objeto ou um ser vivo em questão. Ele é uma energia física que pode ser tocada e sentida e vista pelos outros, ou seja, não é invisível. Todo mundo consegue ver o Ki, mesmo sem saber controlá-lo, mas nem todos conseguem dominá-lo sem qualquer tipo de treino prévio, sendo algo muito difícil de se fazer, e geralmente quem aprende a utilizar do Ki são monges ou artistas marciais no universo de Dragon Ball. O Ki é passado de geração em geração como um tipo de conhecimento antigo que pode ser utilizado para cura, tanto para artes marciais como já dito antes. Não só isso, mas o Ki também é utilizado para fazer coisas chamadas técnicas. E uma técnica pode ter diversos tipos de funcionalidades dentro dela mesma, e esse tipo de coisa só é aprendida com quem é um artista marcial. Outros tipos de pessoas só aprendem a como funciona o Ki, mas não exatamente a como usá-los de forma ofensiva, defensiva ou qualquer tipo de meio, geralmente só de cura. Agora eu vou falar dos tipos de manipulação de Ki e, detalhe, isso não é falado diretamente na obra, pode ser mais compreendido. O Ki só vai ser complexo se você começar a pensar sobre ele. Nem o próprio Akira dava muito destaque sobre como funciona o Ki, mas quando você começa a ver melhor, você repara que tem bastante coisa envolvida, né? Afinal, são mais de 40 anos de obra. Se não tivesse nada de especial sobre o Ki, além de Luizinha, ninguém gostaria tanto de Dragon Ball assim, não é? Bom, vamos lá. Eu gosto de separar o Ki em algumas categorias. Lembrando que isso ainda não é dito em Dragon Ball em nenhum momento, eu estou mais querendo agrupar para você poder entender melhor como vai funcionar as coisas, e você vai poder estender isso para praticamente qualquer técnica de Dragon Ball. As categorias que podemos separar em Dragon Ball são infusão, projétil, criação, cura, selamento e controle, com cada uma delas tendo sua própria característica especial, e falaremos separadamente de cada uma por agora. O tipo da infusão basicamente se caracteriza pela capacidade de você redobrar ou aumentar as capacidades físicas de algo como força, velocidade ou resistência com o Ki, isto é, basicamente você se fortalecer. Naturalmente o Ki só de ser aumentado já te proporciona maior força, mas a infusão pode ser redobrada, ou seja, se colocar mais Ki que o habitual em alguma parte do seu corpo, isso vai deixá-la mais resistente. Na batalha do Goku contra o Trunks vai utilizar sua espada para golpeá-lo, enquanto o Goku apenas faz um brilho em seu dedo com o seu Ki, e quando o Trunks vai golpear, nada acontece. Isso é basicamente a infusão do Ki do Goku em seu próprio dedo, aumentando sua própria resistência, fazendo assim com que o corte da espada não signifique nada para ele, o que normalmente isso parece impossível até para um usuário de Ki, mas com esse reforço, mesmo o Trunks sendo muito poderoso, a espada não fez nada. Então, o Ki, quando é colocado em alguma coisa, pode fortalecer aquilo de forma exponencial. O segundo tipo que será dito nesse vídeo é o tipo do projétil, que, logo após a infusão, é o mais comum. Basicamente, são todas as técnicas comuns que você vê em Dragon Ball, como o Kamehameha, o Dodonpa, o Gallic-Ho, Kiko-Ho e outras técnicas. O projétil é parecido com a aura que é emanada. A diferença é que, enquanto a aura é só uma liberação da energia do Ki, o projétil é a canalização dela. Diferentes tipos de técnicas levam diferentes tipos de canalizações.
O Kamehameha é uma técnica de carregamento, ou seja, quanto mais energia você colocar, mais ele vai carregar e ficar mais poderoso e depois você vai soltá-lo. Já o Dodonpa é uma técnica baseada em densidade, ou seja, quanto mais que você colocar em um local, mais perfuração e potência ele vai ter, porém nem com tanta destruição quanto seria um Kamehameha da vida. Tanto a técnica da infusão quanto o projétil são extremamente importantes para qualquer tipo de lutador em Dragon Ball, seja os corpo a corpo, média ou longa distância, não importa. O Ki em si é uma energia até que simples de ser entendida, mas que o treino é mais complicado. Existem dois tipos de treino no Dragon Ball que aumentam o Ki. O primeiro é o treino físico e o segundo é o treino mental. E cada um deles possui diferentes tipos e modificações principais. O primeiro treino para poder aumentar o Ki em Dragon Ball, e também o mais lembrado, é o treino físico. Ele geralmente é acompanhado de grandes sessões de tempo e também atualmente ele é mais utilizado com gravidade ou uma sala do tempo, que permite treinar mais e melhor em um curto espaço de tempo. Esse tipo de treino geralmente aprimora em muito poder de luta bruto do usuário, podendo fazer coisas como aumentar o poder de luta de alguém em 20 vezes em menos de um ano, ou até mais vezes em menos de 5 dias, como é visto com o Ten Shinhan logo na saga Ginyu, em que simplesmente em menos de 5 a 9 dias ele aumenta de 1880 de poder para mais de 80.000, podendo derrotar 2 membros das forças especiais de Ginyu. O segundo tipo é o treino mental, que é basicamente aquele que o personagem fica meditando e apenas concentrando o seu Ki. Naturalmente você pode pensar que esse treino não faz muita coisa, mas o treino mental é muito útil e faz personagens como Piccolo e Ten Shinhan serem muito eficientes. Ele é basicamente um treino para você refinar as habilidades, enquanto o treino físico é um treino para você poder amplificá-las. A diferença é que alguém que treina muito físico pode dar socos muito poderosos, mas ele não vai ter uma habilidade de Ki realmente interessante. Já um personagem que treina muito a mente pode ser muito fraco, mas ele pode ter habilidades muito impressionantes. E um personagem que faz os dois, ele é basicamente um personagem completo. Agora você consegue compreender os quesitos mais básicos do funcionamento do Ki. Em Dragon Ball é mais utilizado realmente como luzinhas, mas quando você para para poder compreender melhor, se torna bem divertido você pensar em que tipo de habilidades poderiam ser feitas baseadas nisso. Lembrando que todas as informações apresentadas durante esse vídeo são apenas retiradas com base na lógica e na observação dos elementos apresentados dentro da obra de Dragon Ball. Eles não são diretamente ditos em quase momento algum de Dragon Ball, mas eles podem ser observados com base nas técnicas e como você consegue enxergá-las. Diversas técnicas são basicamente só isso que eu falei, mas tem outras que conseguem transcender esses limites e serem muito mais especiais. E algo que eu vou adaptar melhor no próximo vídeo é essas técnicas. Além de eu apresentar os conceitos do que é o Genki, o Byoki e também a manipulação de espírito. E aqui concluímos a primeira página de todo o livro do conhecimento sobre o Ki. Se você gostou, deixa o like e se inscreve. Comente e compartilha para alguém. Se chegarmos nos 1000 inscritos, faremos uma série de Refazendo Dragon Ball.